Pois é, e aí? Quem é quem nessa casa, né? Pensar que irmãos, por serem irmãos, estão tabulados, a gente já perdeu essa ideia, né? De que não, de cada um é um, e que dentro dessa constituição de fraternidade da casa, né, de como essa fraternidade doméstica se faz, tem alguns fatores que são determinantes para isso, a começar pela questão cronológica. A idade de cada filho, o tempo que entre um e outro vai mostrar ali aspectos e vai determinar funções para cada um. Tem uma outra coisa que é uma função contextual. Em qual família cada um desses filhos nasceu? Porque muitas vezes as coisas elas vão sofrer alterações que são basais, né? Por exemplo, o mais imediato, dinheiro. Muitas vezes nasce numa condição, um nasce numa condição, o outro nasce em outra, e isso vai determinar não só para a existência daquele indivíduo uma série de fatores, mas a forma como ele vai poder se relacionar com os outros. Como é que essa família respeita a individualidade de cada filho? Se é uma família que é mais inclusiva às diferenças, se é uma família que conduz de uma forma mais dura, mais autoritária, como é que são vistos os talentos desses filhos, que podem ser vistos inclusive como defeitos, as possibilidades desses filhos pode ser vista de uma forma negativa ou ameaçadora, a imagem dos pais, e as particularidades de cada um desses filhos. Cada filho vai trazer em si uma série de contingências que vão exigir que essa família ganhe uma dinâmica, ganhe uma configuração. E isso muitas vezes vai ser determinado não, mas vai ter uma grande influência por papéis arquetípicos, que eu vou destacar alguns aqui para a gente passar, e lembrando que é muito mais como uma provocação para que vocês pensem nesses papéis, em desdobramentos que esses papéis trazem, não como uma verdade absoluta, tá? A primeira dinâmica arquetípica que a gente pode destacar é a dinâmica de irmã e irmão. Eu, homem, ter uma irmã mulher, seria a mesma coisa de ter um irmão homem? Não. A relação dessa questão do gênero, ela tem uma influência grande em quem nós somos. Na relação irmã-irmão, essa relação ela vai ser muito marcada por um contraponto psíquico. A forma como uma menina funciona é uma forma diferente de um menino funcionar. Isso vai ter uma função muito saudável, porque esse menino ou essa menina, eles vêm de uma relação com um fator contrassexual. A menina tem um pai, o menino tem uma mãe. Só que lembra daquela ideia divinal de pai e mãe? Agora, eles têm uma possibilidade de lidar com esse contraponto dentro de uma relação mais horizontalizada. E isso vai ajudar muito dentro de uma formação, né, menos mítica que vai se dar a partir dessa relação do menino e da menina. Vai ser uma menina que não vai ter o mesmo envolvimento materno, né, a mesma vontade de maternar. Vai ser um menino que vai estar mais livre do controle autoritário do paterno, né? Então, é uma forma de olhar por uma outra perspectiva sobre essas relações contrassexuais. O que o menino tem para oferecer para uma menina? Arquetipicamente, a gente pode pensar nesses dois irmãos como o Sol e a Lua, com aspectos solares e aspectos lunares. Então, assim, os aspectos solares, que estão mais associados ao masculino, eles vão trazer clareza, voluntariedade, competitividade, resistência. O Sol não é aquele que é autocentrado e que emana luz. Então, o olhar, há uma tendência maior para essa busca
por um olhar claro sobre as coisas. E isso pode ser uma lição que o menino pode oferecer para a menina. Da mesma forma, a menina tem uma natureza arquetípica mais lunar. A luz da lua não é uma luz difusa, misteriosa, uma luz que é uma meia luz. Então, a gente pode pensar que ela vai trazer muito mais uma receptividade, um acolhimento, um ideal de disponibilidade emocional. A lua também mexe com as nossas emoções. Então, assim, nessa relação, ambos podem ter um ganho muito profundo. Inclusive porque esses personagens, né, o menino para a irmã ou a irmã para o menino, eles vão ali ajudar a ser um canal para acesso com aquele contraponto sexual da psique, que é o ânimos e a ânima, que nós já falamos anteriormente. Tá? Na relação irmã-irmã, nós estamos falando também de uma aproximação agora com um similar, né? A menina ela vem de uma experiência com o similar, só que uma experiência que é verticalizada, né? A menina com a mãe. E agora, ela vindo com uma semelhante não hierarquizada, ela vai ter a chance de explorar outros aspectos do feminino que nessa relação mãe e filha talvez não ficassem tão claras e tão evidentes. Disso, você vai ter uma característica nas mulheres. As mulheres elas vão ter uma facilidade muito maior para estruturar relações mais complexas. A forma como isso se dá da referência da mãe e da referência da irmã vai aumentar essa complexidade e também um amadurecimento psíquico, uma vez que as meninas elas vão ter uma chance maior. A cultura ela educa as mulheres para sentir, para cuidar, para relacionar-se com mais facilidade do que os meninos. Então, é uma referência a mais que elas vão ter para poder partilhar isso, e isso vai desembocar muito na relação com a vida fora de casa. Tem um aspecto problemático dentro dessa relação, é que há uma chance muito grande de se projetar sobre a irmã um ideal de perfeição, de se querer uma irmã perfeita, de se querer uma irmã que mais se parece consigo, de ser a melhor amiga que combina em tudo, ou de querer instrumentalizar essa irmã para viver outras necessidades psíquicas. Aí a irmã vira a bonequinha, vira a filha, minha aluna, né? Outras necessidades vão se manifestar dentro dessa relação, e isso pode ser um fio que vai gerar num problema, que vai desembocar num problema. Por quê? Porque essa irmã é essa bonequinha, ela é um ser humano com particularidades que muitas vezes são divergentes daquelas que essa irmã que idealiza queria ter, e esse pode ser um ponto de partida para que essa relação se transforme em uma relação permeada pela sombra. Toda relação é permeada pela sombra, mas onde a sombra fique mais evidente dentro desse vínculo, desse vínculo fraternal. E também, por essa intimidade tão profunda que se gera entre as irmãs, a traição ela é um negócio severo. Um erro é interpretado como uma grande traição, que abala muito, porque é como se eu perdesse, é como se eu estivesse dissociando de mim uma coisa que eu desconhecia, uma coisa que eu não estava pronto para lidar com aquilo, né? E aí, quando a irmã aparece de uma forma divergente, isso pode gerar uma cisão interna maior, tá? E temos também a relação dos irmãos, irmão com irmão, menino com menino. A gente pode pensar um pouco sobre o drama edipiniano, né, que fundamentou tanto a psicanálise e tal, de que mãe é um afeto,
né? A mãe é a sede do afeto para o menino homem, é a sede do desejo para o menino homem, não do desejo sexual, mas do desejo da vida, do desejo do eros para o menino, mas ela é um desconhecido. Ele não funciona como a mãe, né? O pai é um semelhante, ele conhece mais por ter uma identidade sexual semelhante à do pai, mas com o pai ele compete. Disso, nós vamos ter a fundação da ideia do poder dentro do menino. A ideia que se tem desse triângulo edipiniano é de que a partir disso que se funda muito a ideia do poder dentro do garoto. Quando surge um outro garoto, agora com o pai ele não podia competir. Ele não tinha força para competir com o pai. Agora com o outro garoto, né? Agora dá. Então, é pensar que nessa relação de irmão com irmão, a relação de autoafirmação, ela fica muito evidente. E isso vai se apresentar de formas antagônicas até. De um lado, seria uma autoafirmação pelo poder, da competitividade que se estabelece entre eles, né? De medir força. Vamos ver quem é que ganha nessa... Por isso que eu achei que essa imagem ela é uma imagem ótima, né? Porque a gangorra é uma alternância de poder. E também pode ir para um outro extremo, que é o extremo do exemplo. No poder, a gente vai ter essa ideia da competitividade, né? Da força, do domínio, e que muitas vezes é reforçado pela manipulação, é reforçado de uma forma reversa, mas que está ali presente, querendo de alguma forma dominar o outro. No outro extremo, que é o extremo do exemplo, nós vamos ter o irmão como herói ou como o indefeso. É eu ser o exemplo para o meu irmão, e o meu irmão me enxergar como um exemplo, e querer, e desejar, e afirmar de uma forma muito enfática o quanto aquele irmão é importante, o quanto ele é bom, o quanto ele é interessante, o quanto ele é forte, o quanto de uma exaltação dentro desses papéis. E do outro lado, que é o lado do indefeso, do que precisa desse forte, né? Daquele que vai estar sempre referenciado nesse forte como aquele que dá amparo, que faz lastro e tal. Nos dois pontos, eles são manifestações também derivadas do poder, não é verdade? Daquele que tem mais diante daquele que tem menos.